Então, seguindo nosso. Vou só desativar o som, só para não ter surprises. Depois eu ativo outra vez. Vamos fazer uma prática da Jornalifax, da nossa cartinha de caixa, ou caixinhas de carta. Cartinha de caixa. Da nossa caixinha de cartas. Então, vamos. Hoje nós vamos fazer a prática de apoiados pela terra. Então, não se acomoda numa postura confortável. E Aroshi diz, na inspiração, deixa sua atenção repousar na sua inspiração. E na expiração, deixa sua atenção permear todo o seu corpo. Inspira, conecta com a inspiração e expira, solta a atenção dentro do corpo. Sente o efeito disso. Inspira, conecta com a inspiração, expira, solta a atenção dentro do corpo. E agora troca o foco da sua atenção para as sensações dos seus pés no chão. Ou para as sensações do seu quadril na cadeira ou na almofada. E sinta a força, o poder e o apoio por meio dessa conexão com a terra. Descanse nessa experiência. Estar conectado com a terra, estável e em paz. E a gente pode voltar, retornar para essa experiência de conexão com a qualidade de estabilidade, de firmeza da terra, sempre que a gente quiser durante o nosso dia hoje, e quando a gente quiser. A gente pode abrir os olhinhos, se preparar para encontrar essa nossa turma de gente querida. Para se encontrar com a lama, com a sabedoria da lama Elizabeth. Alguém tem alguma ideia melhor? Bom dia para todo mundo. Cris, Ivone, bom dia, meus bens. Amores, hoje eu vou pedir desculpas, mas eu preciso sair uns 10 minutinhos antes, porque enroscou uma reunião atrás, sabe, trenzinho de reunião? E eu preciso dar uma preparada ainda numa reunião das 10 horas, então saiu 5, 10 minutos antes. Desculpem.
Bom dia, Tati. Pode trocar, tranquilo. Então vamos lá. A gente está no capítulo 7. A gente nunca avançou tão rápido assim num estudo como neste. Ao mesmo tempo sem correr, não sei o que está acontecendo. É que tem muito capítulo, né? Aqui, deixa eu ver, são 21. Ah, é. Não, estamos rápido, vai. A gente passou um ano estudando, 2 anos estudando o Norman Fisher, né? É, então, beleza. Então vamos lá. 100 palavras para a liberação. Bom dia, Sandrinha. Então, quando atingiu a iluminação sob a árvore Bodhi, em Bodhi Gaya, né? O Buda não conseguiu colocar em palavras a profundidade da sua experiência. O, o, o Mingyur Rinpoche, ele diz, né, que a experiência de estar consciente a gente não consegue descrever, mas tem uma boa notícia, a gente consegue sentir. Né? Então, a presença da consciência, a gente não consegue descrever o que é estar consciente da consciência em si, né? De estar vivo, sei lá, a gente pode tentar, a gente não consegue descrever. Mas a boa notícia é que a gente consegue sentir. Então, experienciar, né? Mas o Buda tinha um outro problema, porque ele decidiu manter sua descoberta em segredo, porque ele achava que ninguém ia entender, né? Presumindo que ninguém entenderia. E isso, claro, não durou muito tempo para o nosso benefício, né? Inspirados por sua presença, muitos vieram até ele solicitar ensinamentos. Então, diz o Lama Santen que encontrava aquele Buda com uma aura dourada, assim, né? Aquela criatura que ninguém entendia direito o que era, assim. E as pessoas pediam reconheciam alguma coisa ali, que podiam nem entender o que era. Mas se diz que o deus Indra, deixa eu ver se ele vai falar. Ela não vai falar. Mas se diz que o deus Indra, ele pediu para o Buda se levantar e ensinar, né? E ele disse: tem pessoas com muito pouca poeira nos olhos. Quer dizer, muitas pessoas estavam, né, praticamente prontas, assim, precisavam só de um soprãozinho no olho, assim, para a poeira, né, ir embora e eles enxergarem, né? Então, o Buda, felizmente, se levantou e foi dar ensinamento. Então, comovido com a dor da condição humana, ele os ensinou com grande clareza e ternura. No entanto, a preocupação inicial do Buda levanta uma importante questão. Deixa eu só comentar uma coisa bonita. O Lama Wallace, ele sempre se comove com essa passagem, né? Que o Buda, vocês lembram a história do Buda? Ele praticou muito tempo, né? Práticas super austeras com outros amigos dele ali, né? E quase morreram todos com as práticas gênio austeras que eles faziam, né? Praticamente quase morreram, né? Aí o Buda uma hora se percebeu que estava indo para o caminho errado, né? De morte do corpo e levantou e foi fazer outra coisa, né? E aí ele atingiu a iluminação. E então, quando ele atingiu a iluminação, ele pensou em encontrar com esses amigos dele, né? Que tinham feito aquelas práticas durante tanto tempo ali, né? Aí ele foi indo para Varanasi e encontrou com os amigos dele para Varanasi, encontrou com esses amigos no caminho, né? E um deles, que acho que chamava Kondama, se eu não me engano, é, quando o Buda começou a explicar o que tinha, tentar, né, ensinar os amigos dele, falou sobre as 4 nobres verdades e tudo mais, esse Kondana, acho que é Kondana o nome dele, ele atingiu a liberação e o Buda percebeu, obviamente, né? Aí o Buda disse, né, vendo que o colega tinha atingido a liberação, tinha compreendido, né, realizado o que ele estava explicando, ele disse, ele vê, o Buda disse, né? O Buda reconheceu que o amigo estava vendo a mesma coisa que ele. E se diz que esse é o primeiro giro da roda do Dharma. Não é a primeira vez, é que coincidiu, mas quando Kondana entendeu, realizou o que o Buda tinha explicado, é que girou a roda do Dharma. Quer dizer, o Dharma foi transmitido verdadeiramente, né? Não foi quando o Buda estava falando. Foi quando o Kondana realizou o que ele estava falando. Acho isso tão bonito. O Lama chora às vezes quando ele conta essa história. Tipo, porque vocês imaginem só, né? Como que isso tudo é sensacional, assim. O Buda
o Siddhartha Gautama, sei lá, uma das versões é que ele era um ser humano, né, que fez todo aquele caminho, compreendeu tudo que ele compreendeu e conseguiu transmitir para uma outra pessoa que atingiu a liberação de todo o sofrimento. Isso é extraordinário, né, pessoal? Vamos combinar. Agora a gente acha muito normal. Ah, tudo bem, primeiro gira da roda da árvore, segundo gira, não sei quantas pessoas se liberaram, tudo a gente acha muito não normal, né? Só que é extraordinário. Não existia esse conhecimento, né? Ai, tá frio, não dá. Ele, ele produziu esse conhecimento, quer dizer, ele acessou, na verdade, esse conhecimento, né? É muito extraordinário. A gente não devia esquecer que é extraordinário isso, né? Se lembrar, assim, que quão extraordinário. O Lama sempre brinca que é como se todas as vacas no mundo tivessem lá de cabeça baixa, ruminando lá, comendo capim, e mu, e mu. Aí daqui a pouco uma levanta a cabeça assim, mu, mu, começa a entender uma outra coisa. Mas ela era uma daquelas vacas que estava com a cabeça baixa, mu, mu. De repente ela percebe uma outra coisa, né? É tão gozada essa coisa do lama. Mas é assim, é muito bonito, né? De pensar. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, no entanto, a preocupação inicial do Buda levanta uma importante questão. Como descrever uma experiência que está além de palavras? Como falar sobre algo que não pode ser objetificado? Não tem como isolar a experiência que o Buda teve e descrever aquilo com palavras, né? No momento em que nós tentamos empacotar uma experiência com a nossa mente conceitual, nós perdemos essa experiência. Nós reduzimos sua qualidade limitada a uma coisa. Isso aqui é tão sutil isso. E é tão contrário, né, a nossa tendência de explicar tudo, né? Mas tem alguns momentos que a gente tem, sabe os momentos em que a gente saca alguma coisa, ou, né, a gente percebe alguma coisa que a gente não sei se você já tiver essa experiência, quando a gente entende alguma coisa que parece que a gente vai perder, né? Parece que a gente quer ficar puxando pelo rabo aquilo, não, pera, não posso esquecer, não posso... E fica tentando segurar aquilo, né? E daí, se a gente, nesse momento, se a gente confiasse, né? E deixasse essa compreensão, seja lá o que for, mesmo que a gente não consiga articular, né? Se a gente conseguisse deixar aquilo se aprofundar na nossa mente, sem embrulhar em palavras, isso poderia produzir uma transformação. Mas a gente não confia nisso. A gente quer fazer o quê? Anotar num caderno, não é? Para poder lembrar depois. Só que aí aquela experiência que podia ser muito profunda, ela se reduz ao que a gente é capaz de explicar, né? E a essência da experiência mesmo a gente perde. Então, na verdade, todos os ensinamentos, assim, tudo que a gente estuda e ouve de ensinamento, no final a gente deveria fazer silêncio, sabe? A gente nunca faz isso, porque a gente está sempre ocupado, querendo fazer outras coisas, né? E termina sei lá, assiste uma palestra, um ensinamento qualquer, fala, nossa, agora tem as preces logo, e daí já tem outro compromisso, a gente já vai, né, engatando uma coisa na outra. Mas eu tenho alguns professores que fazem isso, que quando termina o ensinamento, eles fazem 10 minutos de silêncio. Tem um dos contemplar e repousar, exatamente, Ana. O repousar tem esse objetivo, assim, de deixar aquilo como se fosse chuva caindo na terra. E daí aquela chuva penetra a terra, se a terra estiver fofinha. Então, vamos imaginar que a gente deveria fazer isso aqui também, sabia? É que hoje, por exemplo, eu sou atrasada, a gente é atrasada, mas a gente deveria fazer isso. A gente podia fazer isso aqui, sabia? Vamos fazer isso. Todos os nossos encontros, 5 minutinhos últimos, a gente faz silêncio e deixa. E o que a gente faz nesse silêncio, né? Não é um silêncio para a gente
limpar tudo que a gente viu, não é isso, né? É com essa intenção, assim, de deixar o que quer que tenha acontecido, mesmo que a gente não tenha conseguido nomear e classificar, categorizar, blá, blá, explicar na nossa mente conceitual, deixar aquilo chover, penetrar a terra do nosso coração, assim. Como se a gente estivesse no pensar, que a gente está fazendo o tempo inteiro isso. Toda vez que a gente, tipo, por exemplo, toda vez que a gente lê o trecho do texto, né? Vocês me deixam esquecer de fazer isso, porque daqui a pouco surge uma outra dinâmica aqui na nosso encontro, a gente esquece disso aí, não faz mais. Mas isso é o ideal sempre. Então, a gente lê um trecho que a Lama escreveu, né? Aí a gente entende aquilo que a Lama está falando. Então, pode ser que a gente não entenda, né? Que, sei lá, tem uma palavra, aí a gente pode discutir, entender. Aí, sempre que a gente fica tentando se lembrar, ou se lembrar de alguma coisa que tem a ver com isso, geralmente eu que fico fazendo isso, mas vocês podem fazer, né? A Ana fez também, mas vocês podem, né? Muitas vezes vocês fazem também, abre o microfone e fala, aconteceu isso comigo, aquilo comigo, isso aqui. A gente tenta contemplar, quer dizer, a gente procura trazer aquilo para o nosso contexto, né? Procura exemplos daquilo que a gente está lendo, né? E depois precisaria ter essa última fase do repousar. Em alguns textos a gente encontra essa última palavra como meditar. Mas seria simplesmente deixar aquilo aprofundar sem mais conceitos, né? Sem ficar tentando embrulhar, dar sentido de novo para aquilo. Cada vez que a gente faz isso, a gente vai travestindo, né? O que a gente compreendeu. A gente precisaria confiar, deixar aquilo simplesmente penetrar nossa mente, nosso coração. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer isso, certo? Os 5 minutinhos finais, a gente vai ficar em silêncio, como se a gente estivesse deixando chover aquilo dentro do nosso coração. Essa intenção, tá bom? Não me deixa esquecer. Então, hoje vai ser 15 minutos. Então, às 9h45, nós vamos parar de falar. E 9h50 nós vamos encerrar, porque eu tenho que sair correndo hoje, certo? Mas é isso, é decantar a experiência no corpo e no coração, exatamente. De uma forma não conceitual. Isso que é importante, né? A gente se apoia muito nos conceitos, né? A gente... É isso mesmo que eu lembrei, assim. A gente quer anotar no caderno, né, as coisas. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas no começo, quando eu comecei a acompanhar a Lama Santa, eu tinha um caderno de retiros. Eu ia atrás dele para todo lado que ele ia, né? Ele falava para mim assim, não sei nem onde você mora, porque onde eu vou você tá. Ele falava para mim, né? Eu viajava atrás dele, assim, feito uma louca. E tinha um caderno. Teve um dia, gente, que eu peguei o caderno. Aí eu anotava todas as coisas que o Lama falava uma coisa. Nossa, eu anotava. Aí o Lama falava outra coisa. Anotava. Um dia eu peguei esse caderno. Daí, toda vez que eu anotava, eu nunca mais olhava. Eu deixava no próximo de retiro, eu pegava o caderno, ia pro retiro e não anotava as coisas. Um dia eu olhei o caderno, tá escrito a mesma coisa. Muitas vezes, assim, repetido. Como se eu nunca tivesse ouvido, sabe? É impressionante. É mega, mega vaso quebrado, assim. Que ele entrava e ia pro caderno. Ficava só no caderno, né? Tanto que eu nem lembrava, mas eu não tava tudo de novo. É impressionante a nossa mente como é, né? Então é isso. Essa prática é realmente... pode nos transformar, né? Porque ela vai dar um salto nessa mente conceitual nossa, que quer ficar entendendo tudo, né? E que não dá conta de todas as experiências, da complexidade das experiências, né? Então, muitos eruditos debatem este ponto na tradição do caminho do meio. Algumas escolas nos conduzem a um processo de investigação que nos mostra o que não é a liberação. Em outras palavras, depois que os proponentes dessas escolas exaurem todas as concepções erradas a respeito da natureza das coisas, eles deixam que a mente conceitual descanse. Dá uma canseira na mente conceitual. Prova tudo que não é, para ficar com o que é. Só que o que é não pode ser conceituado. Então, aí eles precisam deixar a mente conceitual dormir. Vai dormir bem. Vai dormir, meu amor. Tá cansadinha, dorme aí. Aí a compreensão mesmo acontece, né? Eles não tentam descrever uma coisa que jamais pode ser objetificada.
Outras escolas discordam dessa abordagem, então elas colocam palavras na experiência da ausência de fronteiras, palavras como compaixão, sabedoria, ações hábeis e amor. São palavras sempre, né? Afirmam que essas qualidades emergem como resultado direto da compreensão da ausência de fronteiras. Elas acreditam que essas qualidades permanecem desarticuladas e aqueles que estudam o caminho do meio podem interpretar de forma equivocada a incoisitude como ausência de experiência, como um vácuo. Então, é uma tentativa de ultrapassar a mente conceitual, né? Mas ainda assim, durante todo o percurso aí, a gente precisa de palavras, né? Só que a gente devia o tempo todo fazer esse esforço, né, esse trabalho interno de penetrar o significado das palavras. Então, por exemplo, compaixão, né? A gente poderia... Agora me dá calor, daqui 2 minutos vai me dar frio, põe a blusa. Acho que eu já contei uma história do ensinamento do Dzongzar, mas eu vou contar outra vez, porque é muito bonito esse significado dessa palavra. Uma vez eu estava vendo o ensinamento do Dzongzar, né, na Coreia. Desculpa quem já ouviu, fiquei até com vergonha. Mas estava ouvindo o ensinamento do Dzongzar na Coreia, né? E aí ele perguntou para o coreano, para o tradutor dele, o que significava, se a palavra compaixão em coreano tinha algum significado, assim, óbvio. Você olha a palavra e fala, entende, né, em coreano. Aí o coreano falou que não, que compaixão era uma palavra que não era... Ela não tinha um sentido muito óbvio, assim, né, em coreano. Precisava de uma explicação para poder realmente penetrar o sentido da palavra, né? Como em português também. Se a gente ficar em compaixão, a gente pode se atrapalhar, inclusive, né? Achar que a palavra é compaixão, aí pode dar um ruim total. Aí o Johnson explicou que no tibetano, a palavra é ninje, que significa grande, grande, coração ou essência, né? Nin, je, né? Essência, coração, né? E o je também significa sem medo, destemido. Então, o significado da palavra coração, a experiência da palavra coração, da palavra compaixão, é um coração sem medo, um coração grande, que dá conta do que vier, né? Sem medo. Imagina, a gente não para na palavra, a gente entende a palavra, entendi, compaixão é a aspiração de que todos se livrem de sofrimento, das causas do sofrimento, entendi, não é? A gente não para nisso. Mas como que é ter um coração sem medo? Que fala para a vida, vem em mim, que hoje eu tô podendo, vem, pode vir. Não, outra coisa, né? Então, isso é um trabalho muito importante para a gente, né, como praticantes, a gente penetrar o significado das palavras, né, para uma experiência de corpo mesmo, muitas vezes, de mente mesmo, né, experiência interna de cada palavra. Né? A gente não se contentar com a compreensão cognitiva só, né. Então, praticantes budistas estudiosos também lançam mão de metáforas tradicionais para descrever a experiência do despertar. Longchenpa, por exemplo, fez uso do espaço como metáfora universal para a natureza da ausência de fronteiras da mente. Né? A mente semelhante ao espaço. Metáforas são sugestões que podem servir de gatilho para uma compreensão a partir de experiências pessoais. Né? Então, Longchenpa teve essa realização e falou, como é que eu vou explicar isso para essas criaturas, né? E usou o espaço, que é a metáfora mais usada para a natureza da mente, né? O espaço, e aí, por exemplo, o Eric, né, ele usa a metáfora do espaço permeado pelo calor da luz do sol. Então, tem uma clareza, tem uma abertura e tem um calor ali, né? É o que mais se aproxima, assim, da natureza da mente. É a espaciosidade, a clareza, a lucidez e o amor, a compaixão, permeando tudo isso, indissociáveis. Essa é a natureza da nossa mente. Mas no final... Não, peraí.
Metáforas são sugestões que podem servir de gatilho para uma compreensão a partir de experiências pessoais. Na tradição vajrayana, estudantes maduros recebem transmissão por meio de metáforas ou instruções essenciais de um professor qualificado, que os introduz desse modo à natureza sem fronteiras da mente. Né? Quando se diz no Vajrayana que quando o aluno está pronto e o professor apresenta uma metáfora dessa que é inicialmente conceitual, o aluno consegue penetrar esse significado. Né? Isso é apontar a natureza da mente, de alguma maneira, né? Teve várias histórias assim ao longo da história. Uma famosíssima é o Tilopa dando uma sandalhada na cara do Naropa, né? Acorda, quebra, né? A mente conceitual, como se estilhaçasse, né? Aquela capa de conceito, assim, com uma atitude que o Naropa não esperava, né? Tomar uma sandalhada no meio da cara. Daí, só que não funciona para todo mundo. Se a gente fizer uma fila e os lobos ficarem dando sandalhada na nossa cara, não vai funcionar, né? Era aquele momento pro Naropa, aquela situação, né? Então, pode não funcionar muito bem para todo mundo. Aliás, acho que é a única história que eu conheço, na verdade, da sandalhada. Mas, no final, a liberação é inexprimível. Como é dito no Dzogchen, ou na literatura da grande perfeição, do Dzogchen, tentar descrever tal experiência como uma pessoa muda, tentar descrever o sabor do açúcar, para uma pessoa que nunca comeu açúcar. É um pouco isso. Isso que é mais... né? No Dharma, eu acho. Tão... Ai, deve ser muito... E aí a gente vê, eu acho isso muito bonito de perceber. A gente não realiza, né, o que os homens estão querendo mostrar pra gente. Daí eu vejo eles tentando dar uma volta, explica de um jeito, explica de outro, e dá um exemplo, e conta uma história, tudo para ver se a gente entende, por fim. É muita compaixão, né? Eles tentarem explicar uma coisa para a gente que as palavras não alcançam, não é? É muita compaixão. É tipo isso aí, você tenta explicar o que é a cor azul para um cego que nunca viu a cor azul. Como é que você explica? Né? Mas eles não desistem da gente, eles continuam tentando explicar como é que é a cor azul. E a gente lá, ai, como é que será que é a cor azul? Né? Sem enxergar nada, né? É muito compaixão, é a expressão da compaixão isso, né? O que vocês acham, amores? Não é uma tarefa hercúlea essa dos lamas? Eles não querem explicar pra gente quanto que é 4 mais 4. É assim, explicar uma coisa que a gente não consegue enxergar. É muito louco, gente, muito louco. E não é assim, né, um conhecimento... O Dharma é muito comovente, né, os lamas e o ensinamento do Dharma, porque não é uma compreensão que tem fim em si mesma, assim. É uma compreensão que busca eliminar o nosso sofrimento, né? A cura do sofrimento. É isso que eles estão tentando explicar pra gente. Não é um conhecimento X, pra gente ficar mais sabido, né? Não é. É como se fosse um remédio, né? Eles ficam tentando dar um remédio pra gente, só que a gente não entende. E eles ficam tentando encontrar milhares de formas de a gente tomar aquele remédio de verdade, né? Que não é só uma questão de vontade nossa também, né? É muito comovente o caminho do Dharma, do Buda, né? Muito comovente, eu acho. Mas é isso, seguimos. Então vamos lá. Pequenas iluminações. Ainda que não consigamos descrever a mente desperta do Buda, né, afinal, assim, isso definitivamente não significa que não possamos despertar desse sono da ignorância, né? Se você para pensar, vivemos e nos movimentamos no estado de ausência de fronteiras o tempo todo. Essa é a realidade. Não é uma... A realidade é essa. A gente não percebe, mas a realidade é essa. A gente não tem como fugir disso, né? Então, a nossa própria revelia, nós somos compelidos a experienciar a verdade das coisas aqui e ali. Cada vez que a impermanência dá uma bufada na nossa cara, a gente está ali, né, na abertura completa. Mas rápido e correndo, a gente tenta consertar as coisas de novo, né?
E nós precisamos reconhecer essas bênçãos quando elas chegam. Um momento de cuidado amoroso incondicional para com outro ser, por exemplo, nos libera da prisão do nosso próprio autocentramento. Dzigar contra o Rinpoche, que é lembra, mestre, marido da Lama Elizabeth, né? A gente podia um dia, depois que a gente terminar esse livro, a gente podia, ou a hora que vocês quiserem também, só não quero me perder muito, a gente podia ler a biografia da Lama Elizabeth no Poder das Dakinis, né? Porque é tão bonita ela contando como ela encontrou o Dzigar Contro, a história com a sogra dela, que era uma puta professora também, e a mãe dela, né? Porque é bonita essa história dela com o Dzigar Contro. Ela era um jovenzinho, ele também era jovenzinho. Aí os dois se encontraram, ela foi aluna deles durante muitos anos. E aí se separou dele, ele casou com outra mulher, e ela continuou sendo aluna dele. Pensa, se não é uma relação outra, né? Outro nível de relação, assim, né? Então é incrível. E o Dzigar Contro, eu não sei se vocês já viram algum ensinamento dele. Vocês já viram algum ensinamento do Dzigar Contro Rinpoche? Ele é Eu fiz o encantador. voto de Bodhisattva, G, com Você ele. tomou voto de Bodhisattva com ele? É, Ai, que essa lindo. semana. Essa semana? Ah, no Foi. ensinamento que ele. Não, no encontro que eles estavam tendo lá com a Pema Chodron também participou e tudo. É, Ai, que lindo, Ana. Não é encantador? Eu acho ele encantador. é. Eu acho ele caloroso, sabe? Uma doçura, assim, uma coisa. E ao mesmo tempo ele é considerado a emanação de Manjushri, né? Ele é cortante, assim, né? É, ele vinha à Bahia, exatamente. Ele tem uma sanga grande na Bahia, né, Ivone? Você participou alguma vez? Você encontrou com ele alguma vez? Todas as vezes que ele vinha, Ah! Ele não é encantador, Ivone? maravilhoso. Como que era essa experiência com ele? Nossa, ele é impressionante, ele tem uma clareza no explicar e uma Uma bondade bondade, não é? transborda, assim, bondade e compaixão. Impressionante, simples. Ai, que lindo, amiga, é Um mesmo. grande mestre como ele é, né? É simples. E sai caminhando pela orla, vai para o shopping. Tem que ficar cuidando dele, né? É, eles É que nem o colocam Tenzin pessoas Wangyal assim, aqui. em Uma vez eu cheguei segurança, mas ele dispensa tudo e sai. e vai embora. É um barato isso, né? Ele é A incrível. gente fica querendo cuidar, né? Mas eles não deixam É. muito, né? Ai, que demais. Eu nunca encontrei com ele, não tive esse Petra, né? privilégio. Ele estava estudando, inclusive, capítulo por capítulo do Caminho do Bodhisattva. E ele Aí não veio depois, mais, bom, por causa da depois da pandemia, pandemia possivelmente, né? não veio mais. Mas possivelmente retoma, né? É, eu acho ele incrível, ele tem isso, uma doçura, eu não sei nem explicar, assim. Eu sei que eu me sinto derretida, assim, ouvindo o ensinamento dele, assim. É, não veio, ele parou de vir na pandemia. Aí agora eu não sei, as coisas estão meio estranhas, né? Sei lá, as coisas estão meio estranhas, né? As pessoas talvez não se mobilizem mais tanto como antes, porque não tinha outra alternativa, então as pessoas iam, né? Mas talvez ainda isso volte, de alguma forma, né? Mas ele tem essa qualidade, ao mesmo tempo que ele é muito claro, né? Muito, muito preciso, assim. Se tiver algum, sei lá, quando tiver eventos assim, eu vou tentar. Eu não sei, Ana, foi traduzido esses ensinamentos que ele deu essa vez, essa semana? Então, o Gustavo avisou meio assim em cima da hora. E aquela moça Ana Paula, que fez a tradução no Dia Da da Pema Pena, ela que traduziu lá no Ah, Dia eu nem vi, dos Votos. eu perdi. É, Mas terá outros. Sanga dele na Bahia, como é que chama? Como é que chama, Ivone? É Gunnar Norling. Lula Norlin. É incrível, né? Essa conexão. Nem sei como começou essa história na Bahia. Você sabe? É, o que se diz é que ele vinha aqui quando ele tinha um cunhado, irmão da Elizabeth, passou um período morando aqui em Salvador. E ele vinha de férias para cá e se encantou com a Na Bahia. cidade. É, e aí, esse rapaz, o cunhado dele, morava num lugarzinho muito simples, mas assim, num lugar estonteantemente lindo, em Ondina, que é de cara para o mar.
E aí, nessa casa, nas vindas que ele teve aqui, eles fizeram uma reforma no lugar e ele colocou umas relíquias ali, né? E aí, depois, esse cunhado foi embora para os Estados Unidos de volta, e essa casa ficou meio abandonada. Aí, Sara, que era anteriormente do Cadroling aqui, né? Tinha um grupo do Três Coroas aqui, e aí ela se conectou a ele e aí pediu que ela reativasse o lugar, e eles aí começaram uma sanga muito pequena a fazer uma pequena reforma, e até que conseguiram um recurso para fazer uma reforma no espaço todo, fizeram um apartamento para ele em cima, e o lugar é belíssimo, cara para o mar. E aí, a partir dessa reconstrução do local, com essas relíquias lá, né, ele começou a vir para dar ensinamentos. E antes ele vinha descansar aqui em Salvador. Nossa Senhora, muito mérito isso, gente. Incrível, né? Essas conexões são inacreditáveis, né? Como é que vem uma criatura do Nepal, acho que morava no Nepal, se não me engano, nasceu lá, não sei, daí vem pro Salvador, assim, né? E o Vinha Shagdu também para Porto anonimamente, Alegre, né? Oi? é, vinha como anônimo, né? Ninguém nem sabia que Ninguém ele nem sabia quem ele era era. mestre. Grilo. É muito louco esse negócio. Mas então, quando a Lama Elizabeth se encontrou com ele, também não sabia quem ele era. Ele era jovenzinho, era um grande lama, já era reconhecido como grande lama. Também não sabia, mas ele começou a dar ensinamento para ela, jovenzinho os dois. Foi indo, assim. Muito linda a história deles. A gente pode terminar esse capítulo e dar uma passada na história dela e voltar. Porque acho que é meio rápido, assim, a gente pode passar rapidão. Vocês Mas topam? você podia, de fato, em algum encontro, a gente poderia ler essa biografia dela, é tão É, vamos linda, ler. A gente pode terminar né? esse capítulo Poder aqui só das para não ficar Daquines, né? perdido, assim, para gente não se perder É, demais. Ai, a gente. Mas acho que vale a pena, né? A gente vai ter feito isso no começo. Eu achava que a Lia, ela ia explicar um pouco mais detalhadamente a biografia dela. E eu devia ter começado a gente devia ter começado com a biografia dela. Mas tudo bem, a gente faz agora com o poder das Daquines lá. Então tá, chuchus, mais um pouquinho. Vamos ver vamos andar mais um pouquinho aqui. Então, pequenas iluminações, né? Então a gente tá de cara com a realidade, com a natureza da realidade o tempo todo, né? E então, às vezes, nós somos compelidos a experienciar a verdade das coisas aqui e ali, e nós precisamos reconhecer essas bênçãos quando elas chegam. Então, o momento de cuidado amoroso incondicional para o ser, por exemplo, nos libera da prisão do nosso próprio autocentramento. Dzigar contra o Rinpoche sempre diz que a energia desses pequenos gestos, estes que tendemos a subestimar, pode nos sustentar por um dia inteiro. Em um filme estrelado por Hugh Grant, o protagonista é um solteirão de meia-idade egoísta e depressivo que vive da herança que recebeu. A personagem basicamente não tem nada para fazer o dia todo a não ser pensar em si mesmo, que obviamente só faz se sentir péssimo. Então, em algum momento da trama, ele acidentalmente se torna amigo de um garoto e de repente se vê comprando um par de tênis para esse adolescente infeliz. Quando está no caixa, ele tem uma epifania. Sente o calor e a bondade da sua própria generosidade. Alguém sabe o nome desse filme aqui? Eu acho que eu assisti, mas há 1000 anos atrás, não lembro nada do filme. Acho que chama Garoto, se não me engano. Depois a gente acha. Ele percebe que presentear os outros o faz feliz. Isso assusta. É um momento tão inocente e ao mesmo tempo comicamente trágico, porque nos damos conta de que aquele homem de 38 anos descobriu isso apenas agora. Isso pode parecer um exemplo banal, mas essas pequenas aberturas, essas pequenas iluminações, nos revelam o melhor em nós mesmos e o que podemos aprender. Acho que alguém já achou aqui. Um grande garoto. Obrigada, Carolzinha. Um grande garoto. Esse é o nome do filme. Eu vou assistir de novo. Opa, deixa eu ver. Assim. Então, um momento de compaixão, um momento de descanso no presente, em vez da tentativa de fugir dele, um momento de apreciação de qualquer coisa, que não seja apenas o que é bom para mim, um momento de se alegrar com as boas qualidades dos outros, um momento de descanso na natureza, sem fronteiras das coisas, ou mesmo um momento de aspirar a cultivar qualidades altruístas, tudo isso nos emancipa das amarras da nossa própria ignorância, como se a gente fosse perfurando o samsara, né? Enquanto praticantes de meditação,
precisamos reconhecer e participar desse aspecto mágico da experiência que nos retira de uma visão estreita do eu e do outro e nos move em direção à verdade das coisas, em direção a essas pequenas iluminações. Porque se você para e pensa sobre isso, não é esse o objetivo da prática? A liberação? Ai, que bonito, né? Essa bicha fala bonito. Pronto, agora a semana que vem a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode ler a biografia dela. Queria só contar uma história que a Tara Brach conta de uma estátua de um Buda em algum lugar, talvez Tailândia, algum lugar desse, assim. E era uma estátua meio feia, assim, meio de barro, pedra, parecia uma estátua que não era muito refinada, sabe? Mas era uma estátua que resistiu muitas coisas, assim, ataques e, né, de guerras e tudo mais. A Carol botou. Deixa eu clicar no link para poder mandar para você. Ah, esse Yogi Grant é muito lindo, né? Vou postar no grupo lá. Daí, então essa estátua ela era adorada, né? Aí teve um momento, ela rachou, sabe? Aí os praticantes ficaram todos preocupados. Nossa, agora essa estátua resistiu a tantas coisas, né? Rachou. Aí o racho, a rachadura, foi abrindo assim um pouco mais, até que era uma estátua grandona, né? Até que um monge conseguiu colocar uma lanterna e olhar dentro da estátua. E aí eles descobriram que dentro daquela cobertura tinha uma estátua de ouro maciço. Então, eles tinham, em algum momento da história, eles cobriram aquela estátua de ouro com um revestimento, assim, para proteger a estátua. Só que dentro era ouro maciço, né? Aí, quando aquilo rachou, foi aí que eles descobriram, depois de muitas gerações, que dentro daquela estátua tinha ouro maciço, né? Então, ela fala que a gente precisa confiar nesse ouro interno, né, que a gente tem. E aí, juntando com essa história, com as histórias da lama, é como se a gente fosse fazendo rachadurinhas, assim, né? Essa cobertura de sei lá o quê que a gente se colocou em cima, assim, para poder resistir, né? Às coisas, mas... E dentro tem ouro puro, né? Então, a gente vai fazendo, perfurando, assim, o Sansara, né? O Lama Santen também usa esse exemplo, a gente perfurando esse Sansara até que uma hora ele não resiste e cai, né? Mas são pequenas iluminações, assim, que a gente vai fazendo, né? Até uma hora que a palhaçada toda cai ali, né? Então, Fofuras, vamos agora fazer uns minutinhos de silêncio, né? Mas com essa intenção de deixar tudo que a gente ouviu, tudo que a gente ouviu, não as explicações, tudo que a gente ouviu, a Ivone falando do desencontro, a Ana falando do ensinamento que ele deu sobre o voto do Bodhisattva, essa explicação da lama. Deixa toda essa bondade dos lamas querendo nos despertar, deixa tudo isso penetrar o coração. Um silêncio quente. Quando os pensamentos comuns surgirem, só solta. Vai descansando cada vez mais nesse silêncio, cheio de amor, cheio de bênçãos dos mestres.
Antes de encerrar, a gente pode dedicar os nossos méritos na forma de uma aspiração de que a gente possa perfurar cada vez mais essas camadas de delusão e que a gente possa, sim, oferecer ajuda, o que quer que seja possível para todos os seres até que o samsara se esvazie. Então tá, meus bens. Muito obrigada. Semana que vem a gente preciso anotar e vocês não me deixem esquecer, por favor. Fico com vergonha de esquecer depois. Semana que vem a gente lê a biografia da Lama. Antes tarde do que mais tarde, né? Obrigado, Gia. Obrigada, Beijo de amore. vocês. Semana que Obrigada, vem. saudade de você, Gia. Saudade de vocês aí. Beijo, beijo. Obrigada, Beijo, beijinho. gente. É.